A Vera Lúcia, boa noite, professor. Eu gostaria de saber a diferença entre pecado mortal e pecado grave. Faltar à missa aos domingos é pecado mortal? Pecado mortal e pecado grave é a mesma coisa, né? É o pecado que mata a vida da graça na alma. O pecado mortal tem um jeito simples, né? De saber se um pecado é mortal. Se você cometeu qualquer pecado diretamente contra os 10 mandamentos, esse pecado é mortal. Então, por exemplo, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu faltei a missa no domingo. Se o motivo não for realmente grave, é um pecado mortal. Eu faltei a missa, meu filho sofreu um acidente, eu fui para o hospital com ele. Aí eu faltei a missa. Aí não é pecado, né? Ano passado eu sofri um acidente na segunda-feira de carnaval, quebrei o calcanhar. Na missa de quarta-feira de cinza eu não fui à missa, porque eu estava fazendo cirurgia. Né? Não fui à missa e não comunguei. Eu cometi um pecado mortal? Não, né? Eu estava impedido por um motivo, uma razão, né, de força maior. Eu não pude ir à missa. Então, é um pecado mortal? Não. Agora, eu não fui à missa, mas eu não fui porque eu estava muito cansado. Isso teve festa aqui em casa no sábado. E aí no domingo eu estava muito cansado, aí eu não fui à missa. Mas Deus entende. Aí é pecado mortal. Aí é pecado mortal. Por quê? Eu não estou amando a Deus sobre todas as coisas. Eu amo a Deus, mas depois do meu sono, do meu descanso e tudo mais. Então já é um pecado mortal. E é um pecado mortal duplo, né? Eu peco contra 2 pecados, né? Aliás, até mais pecados, porque eu não amei a Deus sobre todas as coisas. Segundo, às vezes a pessoa, além de não ir à missa, a pessoa fala, mas Deus entende, e invoca o nome de Deus para justificar o pecado. Pecou contra o segundo mandamento, que é não tomar o nome de Deus em vão. Usar o nome de Deus para justificar uma coisa absurda é um pecado contra o segundo mandamento, certo? E ainda faltar a missa aos domingos é um pecado contra o terceiro mandamento, que é guardar domingos e dias santificados. Olha aí, em um pecado você já comete 3. Né? 3 pecados graves, né? Mortais. O que é um pecado mortal? Significa que se você morrer, você matou a sua alma, né? Vai para o inferno direto. Que hoje em dia é politicamente incorreto falar isso, né? O pessoal é muito cheio de dedo para falar isso, mas a realidade é essa, nua e crua, né? E aliás, né, eu não sei por que ter medo disso, né? É bom que a gente saiba, é bom que a gente ensine isso para as crianças. E isso não é para criar gente escrupulosa, não, é para a gente saber o certo e o errado, né? É simples assim. Então, Deus ele nos dá os meios, ele nos dá a graça. Então, se eu falto à missa sem um motivo justo, de verdade, eu cometo um pecado. Agora é diferente. Por exemplo, eu faltei à missa, mas eu estava acompanhando um doente, cuidando da minha mãe, da minha avó em casa, sei lá, e não consegui ir à missa. Tudo bem. Entre você ir à missa e cuidar de um filho de Deus para Deus e por amor a Deus, é claro que Deus quer que você cuide de um filho dele ali. E esse filho pode ser sua mãe, pode ser seu pai, um parente próximo, enfim, né? Mas isso há um pecado se não houver justificativa grave assim para isso, tá?